Olá, seja bem-vindo à segunda parte do programa Clube Executivo. Estou a falar acerca de características de uma liderança forte. Uma liderança eficaz na resolução de conflitos. Muitas vezes nas empresas, nas organizações, surgem conflitos. É a coisa mais natural. Seres humanos são assim mesmo. É natural isso acontecer. A questão agora está no papel do líder. A capacidade do líder de resolver esses problemas, esses conflitos. A capacidade de conseguir reverter um problema, uma adversidade, um temporal que pode destruir a empresa ou a organização, conseguir reverter tudo isso em benefício da organização. A primeira característica de uma liderança forte é uma boa comunicação. Segunda característica, relacionamento interpessoal. Terceira característica, a empatia. A empatia é a capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro, tomar sobre si as responsabilidades e sentir os seus sentimentos. É a capacidade de perceber o que as outras pessoas estão a sentir. A empatia é muito mais do que uma simpatia, é muito mais do que perceber o que se passa nos outros. Não, é a capacidade de sentir isso mesmo. Quando um líder está num discurso, está a discursar, está a dar instruções, está a dar ordens, está a dar tarefas para todos os seus liderados, é importante a empatia. É importante ele perceber como é que os meus liderados estão a receber esta instrução. Como é que eles estão a captar este discurso? Está a ser uma instrução? Está a ser um discurso dissonante ou ressonante? Está a ser um discurso onde as pessoas não estão a entender ou até mesmo estão a discordar, estão-se a afastar? Ou estão a entender, estão a aderir, estão a acreditar e a desejar a concretização de todo esse plano, de todas essas instruções, de todas essas ordens? A empatia é isso mesmo. É a capacidade da pessoa entender o outro lado. E quanto melhor um líder conseguir entender a outra pessoa, mais resultados ele vai conseguir trazer para a sua organização. Entender não quer dizer agradar. Entender e sentir o mesmo que as outras pessoas estão a sentir não quer dizer eu só vou falar aquilo que lhe vai agradar. Não. Mas quer dizer perceber exatamente o que as outras pessoas estão a sentir. Quantas vezes nós não vimos já chefes, responsáveis, administradores, gestores a dar instruções, a ter um relacionamento com os seus liderados muito desagradável? Muitas vezes quem está dentro da empresa, da organização, ou não entende ou não pode fazer nada porque está debaixo de uma liderança, mas quem está de fora já percebeu à partida, isto não vai dar bom resultado. Porquê? Porque os liderados não estão lá. Os liderados não estão a acompanhar. Os liderados não estão de acordo. E é uma questão de tempo até que os maus resultados eles apareçam. A empatia é a capacidade do líder perceber isso mesmo. Perceber o estado dos seus liderados. O estado emocional, psicológico. É perceber como é que eles estão a aderir. E isto é muito, muito importante. Na capacidade de gestão de um líder na gestão de conflitos. É uma característica muito importante na liderança forte. Uma outra característica é a persuasão. Persuadir não é coagir, não é forçar. É ter argumentos firmes, argumentos convincentes, fundamentados na verdade e nos objetivos da organização. O líder precisa de convencer os seus liderados, de mudar conceitos, rever hábitos e comportamentos. E o líder consegue isso através da persuasão. A empatia, ele percebe como é que eles estão. A persuasão é a capacidade de os guiar, é a capacidade de os convencer, é a capacidade de, através de uma boa comunicação, com bons argumentos, bons objetivos, bons critérios, boas escolhas, ele consegue convencer os seus liderados.
Lembre-se, não basta ter um funcionário, não basta ter empregados, não basta dar ordens, não basta ser o patrão. É necessário vender a ideia. É necessário convencer os vendedores, convencer os liderados. Quanto mais convencidos eles estiverem, mais resultados eles vão ter. Quanto mais convencidos eles estiverem, mais fortes eles vão estar nas suas tarefas. Porque eles vão estar motivados, empenhados. Eles sabem qual é o seu papel e quão importante isso é. Outra característica de uma liderança forte é a imparcialidade. Ou seja, a capacidade de evitar apadrinhamentos, os grupinhos, aquilo que muitas vezes nós chamamos de as panelinhas, ou seja, os pequenos grupinhos. Somente eles estão bem, os outros estão todos mal. Somente eles são os bons, os outros não sabem fazer nada. Isto pode parecer muito bonito, mas é somente para dentro daquele grupinho. Pode parecer muito bonito, muito saudável, porque há muita alegria, muita união naquele grupo, mas para a organização é o princípio da destruição. Evite os apadrinhamentos. O bom líder, ele não abençoa, digamos assim, os apadrinhamentos. Ele não alimenta as individualidades, os grupinhos, mas sempre a unidade de todo o time. Seja um líder eficaz. Seja um líder imparcial. Dentro da sua empresa, dentro da sua organização, não pode haver, repito, não pode haver os grupinhos. Grupinhos é quebrar a força da unidade. Os grupinhos, os grupos, a individualidade é quebrar a capacidade de obter resultados em todo o time, em toda a organização. Então, evite tudo isso. Seja um bom líder. Uma outra característica é a administração de conflitos, como temos estado a falar neste programa. É muito importante que os conflitos eles sejam administrados de uma forma correta. Porque os conflitos eles podem gerar bons resultados ou maus resultados. Eles podem trazer um bom clima. Imagine, existe um conflito qualquer de interesse, um choque de interesses, as vendas a respeito de um determinado cliente, ou seja lá aquilo que for. Na verdade, isso não tem que ser mau. Se for bem gerido, lidar com ambas as partes de uma forma correta, o bom líder consegue trazer proveito disso mesmo. Ele vai conseguir explorar melhor as qualidades de cada um, a verdade e o erro que está em cada um, vai conseguir trazer maturidade, experiência, reconhecimento a ambas as partes e todos crescem. A empresa cresce, a organização, ela cresce. Uma outra característica muito importante de uma liderança forte é a diplomacia. A capacidade de negociar. A capacidade de negociação. É uma arte, a diplomacia é a arte de negociar, é uma habilidade que destrói fortalezas, que destrói oposições, que destrói tudo aquilo que impedia bons e melhores resultados na organização. A capacidade de negociação está constantemente na frente do líder. Um bom líder é um líder diplomata. O bom líder, ele é diplomata. E um bom diplomata, ele não tem que ser um bom combatente. Um bom diplomata, ele não tem que ser, deve de ser, mas não tem que ser o grande gestor de... Não, ele tem que ser um bom negociante. Um bom representante, um bom negociante. E o bom líder, ele é diplomata. Uma outra característica muito importante é o dinamismo. O bom líder, ele é dinâmico. Ele é alguém entusiasta, motivado. Ele é alguém que dinamiza as outras pessoas. Põe sempre os outros a fazer algo e algo melhor. Põe sempre os outros a trabalhar de uma forma ativa, proativa. E isso é muito, muito importante. Ele deve de ter força para poder dar voz de comando, de forma que todos sintam a adrenalina pura.
Ou seja, ele não está apenas a desempenhar as suas funções. Ele acredita na sua missão. Ele acredita naquilo que ele está a fazer. Ele acredita nesse projeto. Ele acredita na empresa. Ele acredita no produto. Ele acredita no serviço. E tem que transmitir isso de uma forma entusiasta. O bom líder não é aquele que está sempre motivado. O bom líder não é aquele que está sempre nos bons dias. O bom líder também tem bons e maus dias. Mas ele tem a capacidade de mostrar motivação, mesmo nas horas mais difíceis. Mesmo quando no seu interior o medo ataca, os problemas se levantam e surgem com muita força, o líder tem que ser sempre entusiasta. E isso é muito, muito importante todos nós entendermos. Vamos fazer mais uma breve pausa e voltarei dentro de momentos para terminarmos esta parte tão importante, que é as características de uma liderança forte. Até já.